Graça e paz, queridos. Que bom poder estar novamente com vocês, né? Meu coração se alegra quando a gente chega nas terça-feira e podemos estar juntos. Eu aqui de casa, você da sua casa, mas unidos pelo Espírito Santo de Deus. E isso é um motivo de alegrar os nossos corações. Eu tenho visto muitos de vocês retornando aos cultos, tenho encontrado com vocês no culto das 8, das 10h30, e o meu coração tem se alegrado em saber que vocês estão atendendo ao chamado do Senhor, retornando em segurança, guardados e guiados por Deus. Que vocês continuem assim, confiantes de que o Senhor está à frente de todas as coisas. E eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que Deus tem feito através de você e na sua vida. Nós temos no nosso chat pessoas intercessores que estão apostos para saber os seus pedidos de oração, saber as suas necessidades. Então, se você tiver alguma necessidade, se você tiver um pedido de oração, coloca aí no nosso chat, que nós vamos estar orando por você, não só no período do culto, mas durante toda a semana, tá bom? E eu fico feliz com o seu retorno à nossa igreja. E eu queria deixar uma palavra no coração de vocês. É algo que falou muito comigo hoje pela manhã, que está lá no Salmo 108, de 1 a 3, que diz assim: meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações. Nós passamos aí uma semana falando sobre a conferência missionária. Nós ouvimos muito de Deus durante esses dias. Nós fomos desafiados em todos os dias de programação a continuar orando, a continuar indo, a continuar buscando, honrando e alegrando o nosso coração em ajudar uns aos outros. Você sabia, como disse o pastor Edson, que nós somos missionários? A partir do momento que eu e você aceitamos a Cristo, a partir do momento que eu e você conhecemos ao Senhor Jesus e falamos do seu amor, somos missionários da palavra de Deus. Então, que você continue aí firme, que esses dias que você ouviu e que você foi desafiado, não seja só esses dias, mas que seja daqui para frente, você continue na presença do Senhor, com seu coração ardendo, para falar do amor de Deus, para contribuir com aqueles que podem ir. E se você também tiver condições de ir, que você possa fazer isso. Amém? E assim, com o coração firme e rendendo glórias a Deus em todo o tempo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos louvar ao Senhor, render honras e glórias a Deus através dos nossos cânticos, através do nosso louvor, através daquilo que Deus colocou no coração do Márcio para estar ministrando para nós. Márcio, nós estávamos com saudade de você, viu? Seja bem-vindo e que Deus te use. Amém, a graça e a paz a todos. Sônia, eu também não vi a hora de voltar. Às terças-feiras, às 14h30. Esse é um horário que já está na minha agenda. Até eu completar os meus 60 anos de idade, daí para frente, viu, Sônia? Amém. Esse é o nosso horário, né? E eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, de louvar, adorar o nome do Senhor. Amém. Porque o que você leu para nós, Sônia, nessa tarde, foi justamente o que nós vamos cantar nessa tarde. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, o meu convite nesta tarde é: vamos adorar ao Senhor? Amém? Amém. Vamos adorar a Deus.
vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Mais uma vez, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, mudou meu coração e deu-me paz real. E esta é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, mudou meu coração e deu-me paz real. E esta é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus, ao que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar teu nome, vamos adorar a Deus. Amém? Jesus, ele transformou as nossas vidas. Se ele transformou as nossas vidas, por isso que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade todos os dias até que ele venha. E nós estávamos perdidos e ele nos achou. Ele enviou um missionário aí para você, enviou um missionário para mim, usou a vida de um missionário para levar as boas obras para mim, para você, para todos nós. E cabe a nós continuar levando as boas novas àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Amém? Jesus me transformou. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e
livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me amou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venha todo já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me amou. Mais uma vez, Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Aleluia, somos transformados, Sônia, pela graça do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, né? E para que nós fomos transformados? Para que Deus nos salvou? Para que o Senhor se incomodou, nos amou a ponto de morrer ali naquela cruz por nós? Eu fui transformada, você também foi transformado. E quando isso acontece, sabe o que a gente mais quer fazer? É levar para frente esse amor. É olhar para as necessidades daqueles que estão à nossa volta e pensar, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o que o Senhor faria? Eu tenho um livro com essa mensagem e às vezes eu paro para ler ele e fico me perguntando, Senhor, nessas fases de vida que temos passado, com tanta necessidade, com tanta luta que o teu povo tem passado, o que o Senhor faria com cada um de nós? E sabe uma coisa que ficou muito claro no meu coração? Que Deus nos transformou para que a gente seja instrumento dele por onde quer que a gente passe. Deus não transformou a mim e a você para que você fique quietinho dentro da sua casa. Deus nos transformou para a glória dele, para o louvor dele e para ser instrumento dele na vida uns dos outros. E esse é o momento que nós podemos fazer isso, ser instrumentos de Deus na vida uns dos outros. Sabe como? Através da nossa fidelidade, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, daquilo que Deus colocar no seu coração para contribuir. Nós sabemos que muitos dos nossos amados têm sido, sim, fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, e isso tem sido feito diferença na vida da nossa igreja. Mas nós sabemos também que muitos dos nossos amados estão passando por problemas financeiros sérios, passando por desempregos, e isso também tem transformado a nossa igreja. E eu diria que tem transformado a nossa igreja numa parte muito boa, numa parte muito abençoadora, porque aqueles que têm batido aqui na nossa igreja não têm saído daqui de mãos vazias. E isso é por conta daquilo que Deus transformou na minha e na sua vida. Fez de nós um coração generoso. Eu queria ler para vocês uma palavra que está lá em Mateus 6, do 19 ao 21, que diz assim:
Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O meu coração é todinho do Senhor, menos a minha parte financeira. E às vezes a gente pensa assim, sabia? Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de nós, realmente. Deus não precisa mesmo. Mas o irmão que está do nosso lado precisa. E Deus, quando Ele diz que Ele é dono do ouro e da prata, Ele dá para você uma parte disso, com o seu emprego, com o seu sustento, com aquilo que você pode ofertar. Nós vimos durante esses dias sobre a oferta missionária de fé. Muitos dos nossos missionários dependem dessa oferta. E Deus tem sido muito generoso, não tem deixado faltar. Deus tem sido de uma generosidade com a nossa igreja sem tamanho. Por quê? Porque você tem sido generoso também em contribuir. E eu louvo a Deus por isso. O seu coração está na presença do Senhor. Aquilo que está no seu coração, a traça, a ferrugem, o ladrão não vai tirar, porque é um coração sincero na presença de Deus. E você pode fazer isso aí do conforto da sua casa. Vai aparecer na nossa tela o número das nossas contas bancárias, o número do nosso Pix, e vai aparecer também um endereço de e-mail e um número de WhatsApp. E quando você fizer a sua transferência, fizer o seu depósito, envie para a gente para onde foi que você destinou esses valores, porque nós temos uma liderança contábil muito séria, muito temente a Deus, que vai estar fazendo esse dinheiro chegar exatamente para aquilo que você destinou. Vamos orar, entregar no altar do Senhor tudo isso. Deus, eu quero te louvar, Pai. Quero te agradecer, ó Deus, pela fidelidade dos meus irmãos. Obrigado, ó Deus, por aqueles que fielmente têm contribuído, têm podido, ó Deus, ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, naquilo que o Senhor colocou no coração de cada um. Senhor, que o Senhor continue fazendo deles instrumento da tua misericórdia e que aqueles, ó Deus, que estão passando por algum tipo de necessidade, de dificuldade, estão desempregados e que no momento, ó Deus, tem sim o coração desejoso de contribuir e não estão tendo condições. Que o Senhor também os abençoe sobremaneira, ó Pai, para que eles possam, em nome de Jesus, ter as suas dívidas sanadas, ter o pão nosso de cada dia na sua mesa e com o coração grato, em breve, voltar a contribuir na sua casa. E se porventura, Deus, no nosso meio, ainda tiver alguém com o coração endurecido em relação a tudo isso, que o teu Santo Espírito possa ter liberdade para trabalhar nesses corações e que em breve, com um coração generoso e grato, eles também possam estar na tua presença com aquilo que o Senhor colocar no coração deles. E obrigado a Deus pela nossa administração, que no temor do Senhor tem conduzido cada uma dessas ofertas, de maneira que glorifique e exalte o teu santo nome. Guarda, Deus querido, cada um dos meus amados, e não permita, ó Deus, que falte na mesa de nenhum deles. Que aqueles também, ó Deus, que venham nos procurar através do nosso Ministério de Ação Social, esses também, ó Pai, possam ter o pão na mesa e suas necessidades também sanadas. Nós colocamos os nossos missionários no teu altar. Nós vimos esses dias, ó Pai, o quanto o Senhor tem feito através da vida deles. Que nós possamos, ó Deus, sermos ofertantes fiéis, que quando preenchermos aquele papel, ó Deus, onde ofertamos a nossa oferta missionária de fé, que o Senhor nos dê condições
para arcar com tudo aquilo durante o ano todo. Não nos deixe esquecer do nosso compromisso, ó Pai, e nos ajude a ser fiel, assim como o Senhor tem sido fiel conosco. Eu te louvo, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, com o coração transformado, como acabamos de cantar, você possa ser generoso em tudo aquilo que Deus colocar no seu coração para você fazer. E vamos continuar louvando a Deus com o Márcio. Amém. Sabe qual que é a promessa de Deus para as nossas vidas? É bênçãos sem medidas, recalcadas. Olha, sem medidas, recalcadas e sacudidas para as nossas vidas. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, Sônia. E o hino do cantor cristão 168 fala sobre chuvas de bênção. Chuvas de bênçãos. 168 do cantor cristão. Chuva para as nossas vidas. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênção a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Profetize. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Essa chuva de bênção para a minha, para a sua vida, meu querido. Deus abençoe. Amém, Márcio. Que Deus continue cuidando de você, da sua saúde e da sua família, viu? Amém. E Deus tem cuidado de nós. Nós temos visto as maravilhas de Deus, não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que temos colocado no altar do Senhor. Nós temos falado agora no mês de outubro sobre o Outubro Rosa, da prevenção do câncer de mama. E o Márcio cantou sobre chuvas de bênção. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ouvir da Lídia. A Lídia tem passado por esse processo do câncer de mama. E você vai ver o que Deus tem feito através de todo esse processo, através de tudo aquilo que a Lídia tem passado. E você vai ver e vai poder presenciar o testemunho da Lídia e a maneira generosa e carinhosa do cuidado de Deus na vida dela. Lídia, muito bem-vinda aqui no Sênior, viu? Obrigada, Sônia. É um prazer.
Eu sei que você está passando aí pelo processo da químio, por tudo, a gente tem acompanhado isso, tem orado por você, tem muitos sêniores que às vezes não mandam mensagem para você, mas manda para mim, querendo saber como você está, se você está bem, que eles estão orando, viu? Então, que você fique à vontade para contar aquilo que você passou e aquilo que você tem passado, mas também como Deus tem cuidado de você. Graça e paz a todos. Eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho do cuidado que Deus tem feito e falar também sobre a prevenção, que talvez possa alertar alguma irmã, alguma pessoa. Eu passei a pandemia, né, toda fora e na cidade de Araras, e no 2019 fiz todos os meus exames normais, mas 2020, em maio, era para repetir, e eu estava retirada e com muito medo, porque tenho diabetes, tenho pressão alta, e não vim fazer meu exame. Maio de 2021, eu comecei a ficar assim ansiosa para vir, mas ainda estava não tinha tomado a segunda dose da vacina, tudo, e eu fiquei sempre fazendo autoexame, mas quando foi em maio, fim de maio, começo de junho, eu fazendo o autoexame, eu vi um caroço diferente, porque eu sou gordinha e eu conheço, né, o corpo, procurando sempre se auto fazendo exame, e nunca tinha notado. E quando eu vi aquele caroço diferente, mais duro, mais sem movimento, eu disse, alguma coisa está errada. Aí, cheguei aqui em São Paulo, né, liguei para o meu convênio para marcar uma consulta na ginecologista, e a ginecologista me disse, a moça que atendeu disse assim, não, dona Lídia, só tem para o final de setembro, olha, seria há pouco tempo atrás, né? Eu disse, não, moça, eu preciso logo. Você não está entendendo, faz 2 anos que eu não faço por causa da pandemia, e agora eu estou constatando um problema e eu preciso ser urgente. Aí ela falou, espera um pouquinho, eu vou dar uma olhada. E ficou, e eu no telefone. Aí ela disse assim, tem uma desistência para amanhã. Eu disse, então é essa mesmo. Não quis saber o nome de médica, nada. Não exigi nada. Aí fui na médica e falei com ela, por que você está aqui? A pergunta, né? Eu disse, porque o exame de rotina está atrasado por causa da pandemia, que eles nem estavam atendendo mesmo presencial, a não ser urgência. E eu preciso fazer um exame porque eu constatei um caroço. Aí ela disse assim, quem constatou? Eu falei, a minha médica, que sou eu mesma, brincando com ela, né? E aí ela viu, mas na hora ela não me disse nada, ela pediu muitos exames e eu fui fazer. Marquei o exame bem rápido, a mamografia e ultrassom, e fiz o direitinho com ela já na hora, o Papa Nicolau, essas coisas, e fui para, acho que foi depois de 5 de julho, de julho, que já fiz o exame, a mamografia, e eu falei sempre confiante que Deus estava no controle, mas eu disse para o Maurício, eu estou com problema mesmo. Aí passou, fiz, eles me mandaram, aí eles viram que deu problema na mamografia e já me marcaram com a mastologista. E aí eu comecei o processo, né? Fui na mastologista e depois fiz uma biópsia, dali uns 10 dias, mais ou menos, eu fiz a biópsia. Na biópsia, eles me ligaram que tinha dado positivo, mas não me falaram, só falaram assim, dona Lídia, a senhora autoriza fazer uma esteroquímica, que é outro exame para saber que tipo de tratamento o meu corpo ia ser melhor, né? E eu falei, autorizo, aí fizeram, sem eu ter que voltar lá, porque tiraram bastante, né? Acho que 18 fragmentos, se eu não me engano. E aí, enfim, deu tudo positivo e eu fui para a mastologista e ela disse, tá no começo, tinha 1 centímetro quando eu fiz a mamografia e mexeu, inchou tudo, mas quando eu cheguei a 1 mês e pouco, eu esperei 1 mês e um pouquinho, isso começou
julho, né, no meio, entre meio, eu operei dia 31 de agosto. E quando eu te fiz a cirurgia, já tinha 1,4 centímetro. Então, do dia que eu descobri e marquei com a mastologista, deu 2 meses, mais ou menos, que eu tinha vindo para São Paulo para me tratar. Uma média de 2 meses, eu estava operada. A mastologista falou, vamos tirar um quadrante, porque você ainda é jovem, supostamente jovem, que eu fiz 65 esse ano, né? Agora, dia 20 de setembro, mas eu não quis. Eu quis, por minha vontade, por meu risco, tirar tudo. Resolvi fazer a mastectomia total e não me arrependi. Estou muito segura daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero, nesse sentido, alertar: não fica sem fazer o autoexame ninguém, procura. É meio ruim? Eu também não gostava. A gente sente até, tem hora que você vai procurar, você parece que sente até uma falta de ar, né? Porque você acha que você vai encontrar. Mas é isso que é o certo. Mesmo que a gente não se sinta muito à vontade, já de medo, mas tem que fazer. E eu fiz, peguei no começo com 1 centímetro só, poderia até ter pego antes, mas acho que por causa que eu sou gorda e gorda mesmo, tenho dificuldade de procurar, mas mesmo assim eu fiz. Então, vamos sempre fazer o exame. Eu pulei 1 ano por causa da pandemia, no outro eu já estava com problema, e eu sou uma pessoa que toda a vida me cuidei, né? Eu venho sempre prevenindo. Então, não importa a idade, se você tem 65, 70, o que for a sua idade, faz o autoexame, procura sempre se tratar. E no cuidado de Deus na minha vida foi que a moça me marcou, olha o trabalhar do Senhor, me marcou a consulta para o dia seguinte, né? Ela falou, tem uma desistência amanhã. Gente, é muito presente de Deus, porque a consulta normal seria no fim de setembro, porque a fila está grande, muita gente, como eu, ficou muito tempo sem ir, então, muita gente querendo. E Deus preparou também uma médica muito boa, que pediu todos os exames certos, e todo lugar que eu ia, eu confirmava, eu tenho um problema e eu sei que deve ser grave. A moça da mamografia, por que você acha? Eu falei, porque eu sei que é diferente dos outros. Então, tudo isso faz parte de você se alertar. E o que Deus fez por mim? Ele me direcionou uma médica boa, eu fiz uma consulta particular com o chefe do Mário Covas, e para poder ver o que ele achava também, para fazer particular, porque você se encobre de medo, né? Você fica com medo, nunca teve os filhos muito preocupados, o marido e meus irmãos e minhas irmãs, que eu tenho bastante irmão, bastante irmã. E foi um zum, zum, zum na família. E das irmãs, que eu tenho 8 irmãs e 8 irmãos, somos em 17, eu fui, infelizmente, assim, de câncer de mama das mulheres, eu fui a primeira, e eu espero que não tenha mais ninguém. Então, foi um susto muito grande, né? E agora, Deus trabalhou, eu fiz a cirurgia, foi excelente, a médica muito boa, a recuperação foi excelente, mesmo eu tendo diabetes. A diabetes deu uma disparadinha, né? Porque você fica emocionalmente mais nervosa, mas o Senhor tem cuidado de tudo. E aí eu fui no médico da quimioterapia. Ele disse assim, no oncologista, ele disse, dona Lídia, não precisava fazer, se for pensar friamente, a quimioterapia, porque a senhora tirou tudo. O resultado pós-cirúrgico, eu não tenho mais nada de indício de câncer no corpo, porque eu fiz tudo, tirei tudo, mas vai que na hora que você operou, um pontinho correu no seu sangue, tudo, e a senhora ainda é muito nova, pode viver muito, então vamos fazer 4 quimioterapias. Então, eu fiz 4 quimioterapias. Estou na primeira, né? Se Deus quiser, vou fazer as 4. Ele disse que 4 dias ou 5 antes da segunda quimio, meu cabelo vai começar a cair, e hoje eu senti que já está começando, mas tudo está na mão do Senhor.
uma coisa que é diferencial na nossa vida, daqueles que confiam no Senhor, porque eu não fiquei nem um minuto apavorada. Desde o começo, o Senhor me dirigindo. Se eu disser que eu chorei desesperadamente, não. Eu fiquei assim tão feliz que Deus cuidou de mim, me preparou médicos bons, preparou a cirurgia, e eu fiquei assim completamente sentindo que eu estou sendo carregada nas mãos do Senhor. Não me desesperei, não tive nada. A única oração que eu faço é: Senhor, me dá dignidade para que eu não escandalize o teu evangelho, de dizer assim, essa pessoa está desesperada e nem parece que crê em Deus. Então, eu tinha muito medo disso, se eu tivesse muitas dores, mas não sinto nada, não, a quimioterapia primeira não vomitei nenhuma vez, não, nada, só um pouco de enjoo, e agora eu estou me sentindo fraca, né? Eu não consigo andar rapidinho, meu apartamento é grande, eu não consigo atravessar ele andando depressa, porque eu fico com fadiga, não é uma falta de ar, mas é uma tremedeira nas pernas e uma fadiga bem grande. Então, o Senhor tem cuidado, preparado tudo, preparado pessoas para cuidar de mim, preparado financeiramente tudo que eu preciso, porque o Maurício é aposentado, mas o Senhor tem assim feito milagres na nossa vida com os filhos, então eu me sinto acariciada pelo Senhor. Em nenhum momento eu questionei, Senhor, por que eu? Nenhum momento, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Nada, eu dou graças ao meu bom Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, e eu espero em Deus passar por este vale, que é um vale, não é nada assim agradável. Passo 5 horas na quimioterapia, porque, na verdade, a quimio demora 2 horas, mas é 1 hora você espera o remédio ser preparado, 1 hora de remédios para estômago, para dores, para um monte, 50 minutos, 55, e depois 2 horas da própria quimioterapia. Então, fiquei lá, essa vez que eu fui, quase 5 horas, mas o Senhor tem me dado graça. Isso eu creio e tenho certeza que são as orações. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito. Esse muito é muito. Esse muito não é só um pouquinho, é muito. E está toda a igreja orando, os meus amigos, as igrejas dos meus irmãos. Eu tenho, acho que 5 ou 6 irmãos que são pastores, e as igrejas deles orando por mim, levantando clamor, né? E Deus tem me carregado no colo. Esta é a bênção que o Senhor tem me dado. Então, eu dou graças a Deus porque vocês estão orando. Eu louvo a Deus porque o Senhor está me carregando no colo. E eu peço ao Senhor que eu continue e que o Senhor me dê graça e me dê a dignidade de lutar contra essa doença, mas saber que quem está lutando é o Senhor por mim. E eu agradeço. E eu quero ler para a meditação dos irmãos em Abacuque, que é uma passagem da Bíblia que eu mais amo de todos, né? A gente ama a Bíblia de ponta a ponta, porque tudo nos ensina, mas essa oração de Abacuque é a minha oração, que o Senhor tem feito comigo, e é o que eu tenho feito para o Senhor, glorificando a Ele todos os momentos da minha vida, todos os momentos que o Senhor tem zelado de maneira tão especial, tanto cuidado. O médico me pôs tanto medo quando eu fui fazer, que eu ia ficar assim, assado, que ia dar muita ferida na boca, no esôfago, me deu um mundo de remédio, eu comprei todos para prevenir, e eu não usei nada, a não ser o de vômito, para enjoo, né? Isso eu tomei um dia antes da químio, e no dia não, porque lá eu ia tomar, e 2 dias após. Foi esse o remédio que eu tenho tomado. Para as dores, nada. Dores no corpo, eu tive 2 momentos de dores, mas também foi assim, o remédio forte que eu tinha que comprar, eu não comprei, eu tomei um paracetamol de 500, que é bem fraco, né? E eu fiquei boa. Tudo isso é o cuidado e as orações do povo.
Eu posso sentir, e eu sei que tem o povo que busca. Então, não vamos desanimar de orar nunca, nunca. Se tem uma coisa que nós temos conexão com Deus, é a resposta das orações. Muitas vezes a gente pensa, eu estou orando aqui para a irmã Lídia, vamos supor, ou orar para qualquer outro irmão, mas ela está bem, não, a minha oração é tão simples, não. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu quero ler aqui em Abacuque, é uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus é nova cada manhã. Em Abacuque 3:17, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Esse é o Deus que nós servimos, que nós temos que exaltar em todo o tempo. Ele é Deus, ele continua Deus, independente da minha enfermidade, independente do que eu estou passando, o Senhor continua no alto e sublime trono, olhando para nós, vendo a nossa aflição, vendo o nosso pedido, e ele responde com certeza. E o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como de servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Esse é a oração de Abacuque, e é assim que eu tenho crido e confiado. Eu continuo, então, pedindo oração dos irmãos ao meu favor, que eu fiz uma quimio, ainda vou fazer mais 4, e talvez vou fazer 10 sessões de radioterapia que ainda não foi confirmado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Como é bom, né? A gente poder ouvir aquilo que Deus tem feito, Lídia, na sua vida, viu? Amém. E do alerta que você fez, né? Das irmãs que ficaram esse período aí de pandemia sem ir no médico, sem fazer prevenção. E eu sou uma dessas, viu? Estou indo agora na quinta-feira para poder fazer tudo direitinho, né? E louvamos a Deus por isso. E vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, obrigada, Paizinho. Obrigado pelo seu cuidado na vida da Lídia, na vida do Varzoni, na vida de todos os seus familiares, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que essa notícia foi um baque no coração dos teus filhos, mas nós sabemos também, ó Deus, que o Senhor tem trabalhado na vida deles, eles têm experimentado da tua paz, que excede o nosso entendimento, e a Lídia tem testemunhado, ó Deus, que independente de tudo aquilo que ela esteja passando, independente de tudo aquilo que ela venha passar, ela quer somente glorificar o teu nome e não envergonhar o teu evangelho. Continue a cuidar da tua filha, ó Deus, de uma maneira sobrenatural. Coloca as tuas mãos, ó Deus, do alto da cabeça até a planta do pé. E que a Lídia possa passar, ó Deus, por esse processo da quimioterapia, sem nenhum tipo de sequela, ó Pai. Que ela glorifique o teu nome em todo o tempo. E que ela possa, ó Deus, a cada dia, saber que o Senhor é a força do seu povo, é a alegria do seu povo. Guarda ela, Paizinho, embaixo das tuas asas, embaixo da tua proteção, e cuida dessa família como o Senhor tem feito. Eu te louvo pela vida dela e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Que você continue se fortalecendo no Senhor e que aquilo que você tem passado ou vem ainda passar possa servir de testemunho na vida de outras pessoas, assim como foi testemunho para a minha vida agora. Amém, amém. Obrigada por tudo. Deus te abençoe. Que bom, né? Independente daquilo que estamos passando, ver o agir de Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que temos colocado no altar do Senhor faz toda a diferença. E hoje, agradecendo ao Senhor por tudo, nós vamos ter conosco o pastor Sérgio.
Às vezes eu falo ao pastor Sérgio, você não se identifica, mas aí aparece na sua tela o nosso diácono, Serginho, né? Serginho e a Márcia têm também um campo missionário que é bênção na vida deles, nas nossas vidas. Tanto o Serginho como a Márcia são cabeleireiros e fazem do salão deles um campo missionário, né, Sérgio? Que você seja muito bem-vindo, viu? Que Deus possa usar a sua vida assim como tem sido feito. E para a gente é uma surpresa muito agradável da parte do Senhor ter você conosco. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Sônia, pela oportunidade, o privilégio, a alegria de estar aqui com os irmãos. Com certeza, nosso trabalho, nosso campo missionário, e Deus tem usado as nossas vidas ali. Costumo dizer que somos cabeleireiros, né? Missionários disfarçados de cabeleireiros. Deus sempre usa, né? Deus sempre, em sua graça e infinita misericórdia, acaba usando as nossas vidas, né? Basta nos dispormos, né? Buscarmos a sua presença, que Ele certamente nos usa, né? Muito obrigado pela oportunidade. Uma honra estar com vocês. Quero saudar os queridos irmãos na graça e paz do Senhor Jesus, que possamos crescer em sua palavra, que possamos aprender um pouco da palavra do Senhor neste momento. E eu queria conversar com os irmãos essa tarde na palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 11, versos do 1 até o 9. Gênesis 11, a partir do verso 1 até o 9. Todos acharam? Gênesis 11, verso 1. Está bem no comecinho da Bíblia. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Verso 1 diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Verso 8. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado. Esta é a tua palavra, Deus. Pedimos encarecidamente, Senhor, fala conosco, usa as nossas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, que a tua palavra entre no nosso coração, que possamos aprender do Senhor e que possamos colocar em prática, Deus. Ajuda-nos a sermos melhores, Pai, do que hoje, que amanhã possamos crescer em santidade e obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer uma introdução para a gente entender o significado, o que é a Torre de Babel na Bíblia e qual o seu significado. Então, como introdução,
eu gostaria de dizer que a Torre de Babel, ela sempre foi tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Neste estudo bíblico, né, que conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel. Antes, porém, precisamos da própria cidade de Babel. Então, para a gente conhecer um pouco da cidade de Babel, ela assim, após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Está lá em Gênesis 9:7. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície ali de Sinear, Suméria, né? A cidade de Babel, ela é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio. E a região onde fica Babel foi edificada posteriormente. Seria a tão famosa Babilônia, né? A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Ereque, Acade e Calné. Quando partiu para a Síria, ele edificou as cidades de Nínive, Reobote, Calá e Rezém. Pelo relatório bíblico, o capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod, e onde seu reino teve o início, né? Aí vamos falar também sobre a Torre de Babel. Junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. Ou seja, Deus pediu, vocês vão observar isso, para eles se espalharem. E eles estavam o quê? Querendo se juntar. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. A construção da Torre de Babel, ela basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. A expressão cujo cume toque os céus demonstra perfeitamente a soberba, né, daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que já possuía na época. O texto de Gênesis 11, ele não esclarece se as pessoas tinham medo de uma nova inundação, que é interessante, né? Construir algo muito alto para que possamos escapar das mãos poderosas do nosso Deus, né? Como se a soberania de Deus fosse barrada pelo prédio que eles construíram, né? Mas a estrutura da cidade, a imponência da torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parecem indicar tal condição. Se isso fosse realmente o que aconteceu, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus, também expôs a falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito. Deus prometeu que nunca mais a terra seria tomada por um dilúvio. E o que significa a Torre de Babel? Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, né? Mas é um nome popularmente dotado por se referir à torre que fica na cidade de Babel, né? A palavra torre é Migdol, que significa torre de vigia. A palavra Babel vem do Bavel e significa portão de Deus, pela combinação do acadiano Bab com o hebraico El. O nome Babel também é explicado pela etimologia popular baseada numa raiz hebraica similar, no caso Balal, que significa confusão, mistura. É importante sabermos esses detalhes porque as palavras, elas fidelizam o que nós falamos e também nos ensinam que nem o Balal significa confusão, é a confusão da palavra, né? A mistura, que possui relações fonéticas com a palavra Babel. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo no lugar do juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. E como foi construída
é a Torre de Babel, né? Na região de Babel, não existem pedras que pudessem ser utilizadas como tijolos, e nem cal para ser usada como argamassa. Então, muitas construções naquela época, naquela região, foram construídas com tijolos de argila secos ao sol ou preparados em fornos. O alicerce das edificações também eram feitos de argila pisada e o betume, né, que é a mistura alcatrão, iodo e o piche, né, era utilizado como argamassa, né? Você vê a inteligência do homem, né, em construção, né, em construir. Pena que faz para coisa errada, né? As conhecidas torres-templos mesopotâmicas, né, chamadas zigurato ou zigurate, né, são utilizadas como referências para entender como era o formato de Torre de Babel. Essas torres elas eram retangulares, né, construídas em níveis acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento. Outras escadarias, geralmente externas, também, né, levavam ao topo da torre. Geralmente, essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 3 níveis, ou seja, grandes, né? No topo da torre havia um santuário, onde ficava a imagem da divindade, cuja edificação do zigurate em questão honrava, né? Esses são parâmetros, porém, que não se sabe quantos níveis da Torre de Babel tinha. Nem é possível saber se a Torre de Babel havia a função de santuário, né? Até porque, provavelmente, sua edificação ficou inacabada, né? Juntamente com a própria cidade, quando houve a dispersão dos habitantes ali naquele lugar, né? Em Gênesis 11:8 fala isso. E onde também ficava, né, a Torre de Babel? Existem ruínas da Torre de Babel? Uma outra curiosidade, né? Não se sabe exatamente o local em que a Torre de Babel foi construída. Apenas a região certamente conhecida, né? Devido a isso, existem algumas sugestões para os locais. Alguns intérpretes, assim, concordam com a tradição transmitida por judeus e árabes de que a Torre de Babel era o templo de Nabu, em Birs Nimrud, cerca de 16 quilômetros da Babilônia. Essa torre-templo tinha 7 níveis, e a principal defesa dessa sugestão é que o nome Birs Nimrud é possivelmente uma variação de Bir Nimrud, que significa Torre de Nimrod. Né? É uma sugestão essa. A segunda sugestão defende assim, que a Torre de Babel ficava localizada na cidade da Babilônia. E seria um conhecido zingurate, chamado Etemenak, que significa a casa da fundação do céu e da terra. E essa construção era como uma pirâmide com degraus. Ela possuía aproximadamente uns 100 metros de altura, né? E cerca de 10 mil metros quadrados da base. Essa construção foi conhecida na antiguidade como a Torre da Babilônia, né? Por ser construída ali. E os habitantes daquele império acreditavam que o Deus cultuado por eles descia no templo da torre provavelmente foi removido para ter contato com eles, né? E essa torre foi destruída por Xerxes em 472 a.C. e o entulho provavelmente é removido por habitantes da região. No local ficou apenas uma enorme cratera, né? Essa também é a segunda sugestão, né? E fala também sobre a confusão das línguas ali em Babel. Não se sabe exatamente onde está ou esteve a Torre de Babel, mas é possível saber o principal sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto a sua torre representam de forma concreta a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens de Deus. Parece que estamos falando
de hoje, né? Isso aconteceu lá atrás e até hoje o homem permanece querendo desobedecer, construir o seu porto seguro, a sua estrutura física, né? O seu sustento, como se Deus não estivesse no controle e não fizesse diferença na sua vida, né? A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades. Em Gênesis 11:5 pode-se perceber um elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Em Gênesis 11:6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em planos e projetos. Deus, então, trouxe juízo sobre aquele povo e o espalhou por toda a terra. Ou seja, Deus, conhecendo o coração e vendo eles ali construindo aquela torre, já sabia aonde eles iriam acabar, né? Então, ele já entrou com o seu juízo e já concluiu com tudo. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11, que nós estamos lendo, de Gênesis, é a de a confusão das línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali, em Babel. Então, antes disso, todas falavam o mesmo idioma, o que parece claro nos versículos 1 e 6, né? Então, é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção no texto, onde a primeira parte do capítulo 11, ela antecede cronologicamente o capítulo 10. Isso significa que, no capítulo 10, ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas. E no capítulo 11, ele mostra como ocorreram tais divisões com a dispersão da raça humana. Ou seja, o 10 deveria estar na frente, né? Mas ele resolveu mudar. Depois, se você ler o capítulo 10, você entende melhor essa situação. E qual era o idioma falado, né? Uma outra curiosidade, né? Em questão introdutória, qual era o outro idioma falado antes da confusão de línguas em Babel? Uma curiosidade também, né? Mas essa é outra pergunta que acumula muitas especulações, né? Vai continuar ficando curioso, né? Na verdade, não se sabe qual era o idioma inicial, né? Antes da confusão, né, de línguas na Torre de Babel. Alguns estudiosos sugerem que esse idioma era o hebraico, né? Mas não existe fundamentação alguma para defender essa possibilidade. Principalmente pelo fato de que o próprio hebraico ele é originado de outros dialetos, né? Então, isso daí também não dá para saber, né? Não tem como sabermos disso, né? Em Gênesis 11 também fala sobre a construção da Torre de Babel. Um estudo assim, em Gênesis também explica a confusão das línguas e a descendência de Sem e revela como mais uma vez a humanidade recebeu o castigo divino por causa da sua desobediência, né? É interessante saber que o relato do episódio de Babel, em Gênesis 11, né, precede cronologicamente o registro do 10. O escritor bíblico representa uma lista, né, das nações com ocupação em certos territórios. Do versículo 1 até o 4, nós vamos falar sobre a construção, né, falando da Torre de Babel e da cidade. E do 5 até o verso 9, a Bíblia fala o juízo de Deus na confusão das línguas em Babel. Então vamos ver a partir do versículo 1, capítulo 11, versículo 1 até o 4, né? Quando as águas do dilúvio elas baixaram, né, e os sobreviventes saíram da arca, Deus ele ordenou que se multiplicassem e povoassem a terra. Gênesis 9:1. Mas Gênesis 11 mostra que a humanidade novamente
voltou a desobedecer a Deus. Tá aí a desobediência, a coisa intrínseca, né? Aquela coisa dentro da gente, né? Paulo diz, né? O que quero fazer não faço, mas o que não quero fazer já estou à porta fazendo, né? É uma luta, né? Você vê desde lá de trás até os dias de hoje, e estamos sempre assim, para fazer a vontade do Senhor. Havia apenas uma linhagem, uma única língua falada sobre a terra. É inútil, né, especular, como havia dito, essa língua. Qual era essa língua, né? O importante é entender que a humanidade partiu para o Oriente como um só povo e habitou na planície de Sinear. Em Gênesis 11, 2 fala isso. Ali os homens combinaram de edificar uma cidade e uma torre cujo topo pudesse alcançar o céu, né? O texto bíblico de Gênesis, ele informa com clareza qual era o objetivo desses homens com tudo aquilo que eles queriam fazer, né? Eles queriam evitar que a humanidade se espalhasse, né, por toda a terra. Gênesis 11, 4. É claro, né, que essa atitude era uma desobediência direta ao mandamento do Senhor, né? Deus falou para eles se espalhar. Eles queriam ficar juntos, né? Ali. Além disso, esse comportamento revelava mais uma vez o orgulho, né? Arrogante, que caracterizou o homem desde a queda, né? Lá no Éden. A humanidade queria edificar uma torre que tocasse o céu, né? Obviamente, aquele era um momento, a soberba humana, né? Os homens queriam se tornar famosos, né? Eles queriam ser celebrados, né? Queriam perpetuar seus nomes, né? Parece falando no dia de hoje, né? Que você construindo o seu castelo forte, né? Mas através daquela torre, os homens também queriam desafiar o próprio Deus. Interessante, né? Alguns estudiosos dizem que a intenção daquelas pessoas era poder subir ao céu e se vingar de Deus, caso mais uma vez ele quisesse destruir a terra, né? Olha isso, hein? Imagina como Deus ficou com medo, né? Parece que o responsável por liderar aquele povo foi o Nimrod, né? O fundador de Babel e de outras cidades, né? Significativamente, Babel deu origem posteriormente à cidade da Babilônia, né? E continuando aqui. Quando não obedecemos a Deus, né, irmãos? No versículo 1, ele diz assim: era então toda a terra de uma língua e umas mesmas palavras, né? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Gênesis descreve Noé e seus filhos saindo da arca e falando só a língua, com só vocabulário, né? Ele só tinha era um entendimento, né? Não existia, que nem outras falas, que nem acontecem no Brasil, diferenças. Todos eles se entendiam, né? Quando os descendentes de Noé se multiplicaram, naturalmente eles continuaram com essa mesma língua. Uma vez que insuficiente, viveram no Vale de Eufrates e nas redondezas do mesmo ali, né? Local comumente considerado Sinear, né? Originalmente uma região norte da Mesopotâmia, para designar toda a região da Mesopotâmia. Nômades vagaram ao longo das montanhas de Ararat até as bem regadas planícies ali da Babilônia, né? E aconteceu que no versículo 2, quando partiram do Oriente, acharam um vale, né, na terra de Sinear. E ali eles passaram a habitar. E no versículo 3, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e cozamos com fogo, né? E foi-lhes os tijolos em lugar de pedra, e o betume em lugar de argamassa, né? Vinde, edificamos para nós uma cidade, uma torre, e tornemos célebres, né, o nosso nome. Quando os descendentes de Noé, que se dirigiram para o leste, encontraram um local onde acharam que poderiam se estabelecer,
definitivamente decidiram construir uma cidade, construir uma gigantesca torre tão alta que o seu topo ferida a abóbada, né, acima deles, né? Ela tinha o teto curvo. Esta grandiosa estrutura lhes concederia a vantagem de se colocar em posição de imponência, né? De uma posição de importância diante dos outros homens, né? Queriam aparecer mesmo, e até mesmo diante de Deus, né? Queriam ser maiores ali, né? O propósito do empreendimento ele era duplo, né? Primeiro, eles queriam se assegurar da força que vem da unidade, queriam estar junto. A cidade e a torre os manteriam unidos em um grupo sólido, né? De modo que seriam poderosos, né? Até mesmo sem a ajuda de Deus, né? Diziam para que não sejamos espalhados, né? Por outro lado, estavam determinados a se tornarem conhecidos, né? Eles não queriam se separar, porque estava com a família, todo mundo junto ali. Então, vamos ficar juntos, vamos desobedecer a Deus e nos tornarmos fortes, né? Tornemos célebre o nosso nome, né? Esse pecado de autossuficiência e orgulho, eles predominavam nos seus pensamentos. Queriam se assegurar que não seriam esquecidos, né? A torre os manteria unidos e asseguraria que seus nomes não caíssem no esquecimento, né? Desafiaram a Deus e resolveram provar a sua autossuficiência, né? Sua estrutura elevada seria um monumento e a sua energia, coragem, gênio, recursos, né? Uma sabedoria, né? Muitas cidades grandes, tais como a Babilônia, Sodoma, Gomorra, Sidom, Tiro e também Roma, experimentaram de tudo, né? Menos uma estrutura piedosa, né? É o que faltava a eles. Quando os homens desprezam a lei e a graça de Deus e exaltam a si mesmo, a catástrofe é inevitável, meus irmãos. Vou repetir. Quando nós desprezamos a lei e a graça de Deus e exaltam a nós mesmos, a catástrofe é inevitável. Não tem como, é fato, né? No versículo 4, eles disseram, vamos, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cuja ponta chegue ao céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra, né? E aqui, versículo 5, né? E desceu o Senhor para ver a cidade que edificam os filhos dos homens, né? O juízo de Deus na confusão das línguas. O escritor bíblico, ele diz que enquanto os homens edificavam a cidade de Babel e sua torre, Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. Gênesis 11:5 diz isso. Obviamente, o escritor de Gênesis não está dizendo que Deus não sabia o que estava acontecendo antes disso. É interessante pensarmos nisso, né? Porque em nenhum momento Gênesis 11 contradiz a doutrina bíblica acerca da onisciência de Deus. Deus sabia, apenas desceu naquele momento ali, né? Na verdade, a intenção do autor é enfatizar a investigação divina antes do julgamento iminente, né? Então, ele faz uma descrição antropomórfica, né, da atividade de Deus, né? Ou seja, né, Deus, a ação de Deus é descrita como se ele fosse uma pessoa, né? Por isso que ele narra isso, da atividade de Deus, indicando que jamais o castigo divino é injusto, né? Deus é um Deus justo. Deus derrama seu juízo com base na verdade para punir a desobediência do homem, né? No versículo 7 de Gênesis 11, né, ele revela a decisão do julgamento divino. Nesse versículo, Deus diz assim, venham, desçamos e confundamos a língua
que falam, para que não entendam mais uns aos outros, né? Algumas pessoas ficam curiosas em saber, né? Por que Deus usa o plural, né? Nessa frase, ao dizer desçamos e confundamos, né? Há várias possibilidades, assim, que explicam isso, né? Os eruditos dizem que esse plural, ele pode ser uma indicação da pluralidade dentro da unidade divina. Pode ser um plural que denota majestade no hebraico, pode ser um plural deliberativo, em que Deus faz uma afirmação a si mesmo, e finalmente pode ser um plural que revela um diálogo entre Deus e a sua corte angelical, né? A última possibilidade, que ela fala com os anjos, né, assim, ela é a menos aceita, no caso, né? Em outras palavras, a passagem bíblica, esse mesmo padrão ocorre, como, por exemplo, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1, é o verso 26, né? E Deus derramou o seu juízo, dando origem à confusão das línguas, né? Que resultou na variedade de idiomas que temos até hoje, né? Então a humanidade ficou dispersa pela terra e a edificação da torre em Babel cessou, né? Gênesis 11, 7 e 8. Ironicamente, Babel vem do termo hebraico que significa confundir. Esse é o que significa a palavra. Apesar de que, para os babilônicos, Babel significa portão dos deuses, né? Mas o mais importante é que, novamente, a soberba humana havia sido esmagada pelo juízo de Deus. É a soberba, né? A desobediência, o pecado, né? No versículo 5, né? Ele diz assim, ó, e desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, né? Que edificavam os filhos dos homens. E o 6, e disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos estes têm uma língua, e começaram a agir, e nada lhes restringirá do que pensam em fazer. 7. Agora, pois, desçamos e confundamos ali suas línguas, para que ninguém entenda e fala do seu companheiro, né? Confundamos ali a sua linguagem. Jeová entendeu o espírito, a motivação e os planos egoístas do povo rebelde. E imediatamente resolveu atrapalhar seus tolos esquemas, né? Aquela coisa que eles tentavam afastar, caiu subitamente sobre eles. Deus interveio, providenciando que ninguém entendesse mais a ninguém. É interessante, né? Deus entrou e Deus simplesmente ele deu, é como se fosse uma cãibra na língua deles, né? Queriam falar e ninguém entendia, e falaram, me passa o bloco, e agora ninguém mais entende, me passa o betume, o cimento, a argamassa, e ninguém mais entendia ninguém. E Deus agiu assim, simplesmente, né? Com esse confundir, né? O hebraico beilau, confundir, indica que houve uma perturbação específica que deixou o povo grandemente confuso. A palavra Babel, traduzida para a Babilônia, né? Os melhores lexicógrafos, né, hebraicos, eles declaram que não poderia ter vindo do hebraico beilau, confundir ou misturar, mas que significa portão de Deus. Por meio de um jogo de palavras, passou a significar confusão, né? Então, o significado aí, confusão. A palavra aramaica bailã significa confusão. A palavra de Alan Richardson, ele diz assim, nos lembra que a concessão do dom de línguas no Pentecoste, em Atos 2, de 5 até 11, ele pode ser aceito, né, como o reverso da confusão de línguas em Babel. Ele diz assim, ó, quando os homens se vangloriam de suas próprias
realizações, o resultado só pode ser a divisão, confusão e falta de compreensão. Mas quando as maravilhosas operações de Deus são proclamadas, então cada homem pode ouvir o evangelho apostólico em sua própria língua. Assim os espalhou, versículo 8, né? Assim os espalhou o Senhor desde ali sobre a face da terra, e deixaram de edificar a cidade. No versículo 9, por isto foi chamado o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e desde ali os espalhou sobre a face da terra. Em Atos 2, versículos de 5 a 11, ele diz assim, irmãos, é interessante a gente pensar no reverso, né? Porque a desobediência de Babel, Deus usa ali o seu poder para confundi-los, né? E ele usou a língua para que eles não se comunicassem mais. Mas também em Atos 2, versos 5 até 11, ele diz assim, ó, é interessante ver como Deus, quando a obediência em Deus, Deus faz a história ser diferente. Como é importante a obediência das nossas vidas, obedecer ao Senhor. Em Atos 2, no versículo 5, ele diz assim, ó, e havia judeus que estavam morando ali em Jerusalém, homens devotos de toda a nação abaixo do céu. Os discípulos foram, ao que parece, levados ali do cenáculo para um lugar aberto na cidade, possivelmente a área do templo, onde havia uma multidão reunida, né? Os homens piedosos eram judeus da diáspora, que foram esparsos ali, espalhados, né, pelo mundo mediterrâneo, mas que retornaram à cidade santa. No verso 6, e acontecendo essa voz, ajuntou-se a multidão, e ela estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. As outras línguas, né, no verso 4, não linguagem de êxtase religioso, por meio de um milagre, né? A língua dos apóstolos foi traduzida pelo Espírito Santo, né? Em diversas línguas, sem que houvesse um tradutor humano. Os irmãos estão conseguindo perceber a diferença quando Deus ele está agindo em favor dos seus, o que era confusão por causa de pecado da Babilônia, agora em Atos dos Apóstolos, por obediência ao Senhor, ele está fazendo a unidade, o entendimento mútuo. Todos ali entendiam. Entende-se que o próprio Espírito Santo era o tradutor e que todos entendiam o que um falava, o que o outro falava. Esse fenômeno não é o mesmo que a glossália, o dom de línguas de 1 Coríntios, no capítulo 12 e 14, que eram inteligíveis, né? Ou seja, que não se conseguia entender até que se fossem interpretados, né? O dom de línguas, essa é outra parte, né? Possivelmente o Espírito Santo agia como intérprete no Pentecoste, de modo que diversos grupos que falavam em línguas diferentes ouvissem a sua própria língua, né? Sem a mediação de intérprete humano. Ou seja, totalmente poder de Deus agindo para que houvesse ali o bom entendimento, né? A clareza, o entendimento do que o Senhor queria ali com eles. No verso 7, e todos estavam ali admirados e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, ora, esses que estão falando, não são todos eles galileus? Isso foi uma coisa espantosa, que esses homens cujo sotaque, né, mostravam que eram judeus galileus, parecem falar muitas línguas estranhas, né? E no verso 8, e como nós ouvimos, cada um deles em nossa própria língua, na qual nascemos. No 9 ele diz assim, os partos, os medos, elamitas, os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, e romanos estrangeiros, tanto judeus como prosélitos, né? Cretenses, árabes, e ouvimos em nossa própria língua eles falarem das grandezas de Deus, né? Você vê o poder de Deus,
usando a língua, né? Usando a unidade ali, para que o seu nome fosse glorificado. Dentre os presentes ali em Jerusalém para o Pentecostes estavam pessoas provenientes, né, de uma ampla variedade de lugares e de contextos étnicos, né? Todas as regiões listadas nos versículos 9 e 10 que nós acabamos de ler são conhecidas como redutos de populações judaicas, né? Elas abrangem a região mediterrânea oriental, que vai de Roma até a Líbia. E, consequentemente, o ajuntamento em Pentecoste é abrangente, com a participação de judeus de toda a parte, né, oriental do Império Romano, né? Queridos irmãos, eu entendo que, assim, o que eu gostaria que ficasse claro para nós, né, seria a importância da obediência, que possamos obedecer o Senhor em tudo o que Ele nos pede a fazer, né? Você vê a consequência da Torre de Babel, foi claro que eles queriam, foram desobedecer ao Senhor, não quiseram se espalhar e crescer na terra e obedecer, e vejo que logo após, né, a inundação, né, os descendentes de Noé tinham acabado de ver a poderosa mão de Deus agindo e logo depois acabaram desobedecendo, né? E aí vem o juízo de Deus através da desobediência deles. Mas a referência que eu dou lá em Atos a obediência. É importante vermos também o lado da obediência. Quando obedecemos ao Senhor, a sua ordem, fazemos o que o Senhor nos manda, nós recebemos bênçãos do Senhor. Ele quer usar nossas vidas, não quer que sejamos obedientes a Ele, né? A palavra do Senhor é essa, meus queridos. É uma bênção estar com os irmãos. Obrigado por essa oportunidade e que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a cada dia, em nome de Jesus. Sônia? Desculpa, meu microfone estava desligado. Amém, Serginho, né? A gente pôde ver o que a nossa desobediência a Deus faz conosco, né? O que essa confusão toda criou. Mas Deus tem nos dado possibilidade de a cada dia estar junto com Ele, né? E seguir em frente, sabendo que o Senhor está do nosso lado e é Ele que alinha todas as situações. Nós vamos ter o nosso período de oração agora. Nós vamos estar orando pela sua vida, pela minha vida, por tudo aquilo que Deus tem feito, né? E nós louvamos a Deus pela vida do Sérgio, louvamos a Deus pela vida da Márcia, da Isa, que essa família possa continuar sendo um instrumento da misericórdia de Deus, não só ali no campo missionário deles, que é o salão, mas por onde quer que eles passem. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Senhor, nós temos passado por períodos muito difíceis, ó Pai. Temos ouvido, ó Deus querido, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, no meio dos nossos amigos, o que tem acontecido, ó Deus, entre essas famílias. Muitos, ó Pai, têm chorado a perda dos seus entes queridos. E nós temos o coração, ó Pai, constrito com isso. Que nós possamos, ó Deus amado, ter palavras que venham do Senhor para aqueles que estão sofrendo. Muitos, ó Pai querido, têm lutado dentro dos seus lares contra a homossexualidade. Senhor, que o Senhor possa tocar o coração dos nossos jovens, que o Senhor possa colocar no coração dos nossos adolescentes o temor do Senhor, ó Pai, em relação a isso. Senhor, que os nossos jovens e os nossos adolescentes possam conviver, ó Deus, com aqueles que têm o temor do Senhor.
que eles possam entender, ó Deus amado, o que agrada e o que desagrada o teu coração. Que a liderança da nossa igreja, ó Pai, possa estar atento, ó Deus amado, a esse assunto e que eles possam ser, ó Pai, instrumentos do Senhor na vida desses jovens, desses adolescentes. Infelizmente, ó Pai, no nosso meio, nós temos tido também, ó Deus querido, muitos, ó Deus, que têm tentado suicídio. Ó Senhor, como isso tem entristecido os nossos corações, como isso tem trazido aflição ao coração de muitos pais, como isso tem trazido aflição ao coração de muitos filhos, de esposos, esposas. Oh Deus, muitas vezes, Senhor, nós olhamos para aqueles que estão sentados ao nosso lado e nem imaginamos o que se passa no coração deles. Senhor, que o Senhor nos faça mais sensíveis quanto a isso, ó Deus. Que nós possamos olhar aqueles que estão à nossa volta, ó Pai, com um coração sensível. Nos mostra, ó Deus amado, onde podemos continuar ajudando essas pessoas. Senhor, muitos têm derramado lágrimas de sofrimento em relação a isso. Os nossos pastores, ó Pai, têm sofrido na pele em relação a isso. Deus, que o Senhor continue a dirigir a nossa igreja, que o Senhor continue, ó Deus amado, a operar maravilhas no nosso meio, que o milagre da salvação, ó Deus, o milagre da reconciliação, milagres de cura, de libertação, continue sendo feito no nosso meio, ó Pai, e que nós possamos glorificar ao Senhor em todo o tempo. Não nos deixe, ó Deus, acostumarmos, ó Pai, com essas notícias de que aqueles que estão à nossa volta, ó Deus, estão se mutilando, ó Pai. Estão tentando, ó Deus querido, tirar a própria vida. Não nos deixe, ó Pai querido, insensíveis a isso, ó Deus. Senhor, toca no coração da tua igreja, toca no meu coração, Senhor, para que possamos interceder cada vez mais. Que o Senhor se possa revelar, ó Deus, a cada um deles. Que aqueles que têm tentado isso nesses dias, ó Pai, que têm pensado nisso, que têm elaborado isso, ó Deus, possa ter um encontro pessoal com o Senhor, possa ter a vida deles transformada de uma maneira sobrenatural. Que esse sufoco, ó Deus, que eles têm passado nos dias de hoje, tentando, ó Deus, o suicídio, ó Deus, que o Senhor possa trazer alívio a esses corações, que o Senhor possa, ó Deus amado, usar as nossas vidas em relação a isso. Deus, quanto sofrimento nós temos ouvido, quanto sofrimento nós temos presenciado, quanto sofrimento, ó Deus, em saber, ó Pai, que a vida que o Senhor deu, o sopro de vida que o Senhor nos deu, eles querem simplesmente tirar, ó Deus, porque acham que isso acaba com o sofrimento deles. Mas, Senhor, e o sofrimento de quem fica? Tem misericórdia, ó Pai, da tua igreja. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que muitas vezes, ó Deus, somos insensíveis em relação a isso. Quando acontece conosco, ó Pai, nós colocamos no altar do Senhor. Mas até que isso bata a nossa porta, muitas vezes nós nem lembramos, ó Deus, de colocá-los no seu altar. Oh Deus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda, ó Deus, aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Ajuda aqueles, ó Deus querido, que têm tentado contra a vida. Ajuda, ó Deus amado, aqueles que têm lutado, ó Deus querido, nos hospitais. Ajuda aqueles que têm chorado, ó Deus querido, porque não tem um prato de comida à mesa.
Ajuda aqueles que têm chorado, Deus, porque os seus filhos estão longe dos seus caminhos. Ajuda, Deus amado, aqueles que têm clamado ao Senhor dia e noite, por libertação, por cura, por salvação. Nos ajude, ó Pai querido, nos ajude, ó Deus, a fazer a diferença na vida dessas pessoas. Nos ajude, ó Deus querido, a ter palavras que confortem os corações daqueles que têm chorado. Nos ajude a viver uma vida que glorifique ao Senhor. Nos ajude, ó Deus amado, a fazer a diferença por onde quer que passemos. Nos ajude, ó Deus, a cada dia caminhar confiantes na Tua presença, colocando cada um no Teu altar, ó Deus. A Lídia mesmo falou, ó Pai, de como é bom a oração, como tem feito diferença na vida dela, ó Deus amado, receber a oração dos irmãos. Então, ó Deus, faça-nos sensíveis a isso, a dor do nosso próximo. Se nós não tivermos condições de ir e fazer alguma coisa, podemos pelo menos, ó Deus, clamar ao Senhor e colocar na Tua presença cada uma dessas vidas. E eu sei que o Senhor responderá às nossas orações no tempo do Senhor e da maneira do Senhor. Enquanto isso, ó Deus, fortaleça os nossos corações, ó Pai. Fortaleça o coração da Tua igreja para continuar buscando a Tua face. Continue a fortalecer o coração, ó Deus, dessa equipe pastoral, para que eles possam, na direção do Senhor, cuidar de cada caso que aparecer aqui. Nos ajude, ó Pai, como filhos do Senhor, direcionar cada uma dessas vidas. Eu não preciso aqui citar nomes, ó Deus, porque são tantos, ó Deus querido. Alguns podem até estar nos ouvindo agora, Pai. Que o Senhor toque esses corações de uma maneira sobrenatural e que eles tenham alegria de viver, alegria de estar na Tua presença, alegria de ser vasos do Senhor, alegria de existir e respirar. Nos ajude, ó Deus, como igreja. Nos faça sensível às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E peço que o Senhor continue a nos usar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem fortalecido os nossos sêniors. O Senhor tem fortalecido aqueles que têm colocado os seus pedidos de oração no nosso chat. O Senhor tem fortalecido aqueles que têm chorado. Continue, ó Deus amado, a usar as nossas vidas, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Nós temos recebido da nossa igreja muitas dessas notícias, querido. Tem acontecido aqui dentro, tem acontecido nas famílias, tem acontecido nos nossos amigos. Não sei se por conta dessa pandemia, não sei se por conta de tudo que aconteceu à nossa volta, mas nós temos muitos amados que têm tentado, sim, tirar a própria vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos continue nos usando. Que Deus tenha misericórdia de cada um deles, que eles possam encontrar no Senhor a paz que eles têm buscado. Eu conversei com uma pessoa esses dias e falei para ela como eu gostaria de ter uma fórmula mágica e resposta para todas as suas perguntas. Mas eu não tenho. Nenhum de nós tem. Mas nós temos o amor de Cristo para dar a cada um deles. Nós temos o conforto das nossas orações a cada um deles. Então, continue a orar, continue a buscar ao Senhor, continue a se fortalecer no Senhor.
Continue a esperar no Senhor. Que a esperança no Senhor cresça a cada dia, renove as nossas vidas e que possamos fazer a diferença na vida uns dos outros. Continue aí firme na presença do Senhor. E se o Senhor nos permitir, terça-feira estaremos de volta para louvar e engrandecer, buscar a face do Senhor e colocar no seu altar as nossas petições. Deus os abençoe e até lá.